E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tópico importante, que é a odontogeriatria para concursos públicos. A odontogeriatria, gente, é um tópico muito abrangente. Ela é uma especialidade. Então, a gente traz aqui os tópicos que são cobrados em concursos, que pode relacionar ali tanto as condições do idoso na saúde da família, chegando nas condições bucais que mais estão presentes no paciente idoso e algumas considerações sobre prótese relacionada à odontogeriatria também. É basicamente isso que pode ser cobrado para você no concurso público. Então, eu trouxe essa aula para que a gente reúna todos esses tópicos de odontogeriatria para você não ficar aqui e ali tentando que assistir várias aulas que relacionem cada um dos tópicos relacionados ao idoso. Então, eu trouxe aqui para você ver tudo junto. Então, puxa a vinheta e vamos embora falar sobre odontogeriatria. Minha gente, primeiro de tudo, um tópico que antes não era cobrado e agora tá tendo um boom aí de editais trazendo é sobre a especialidade de odontogeriatria em si. Talvez seja porque realmente está tendo aí uma mobilização dos editais para conscientizar o povo de fazer a especialização, mas não sei também, mas está vindo aí bastante nos editais as dificuldades no ensino da odontogeriatria. Primeiro, gente, falando sobre esse assunto, precisa ter na sua cabecinha que a gente tem várias dificuldades, como, por exemplo, a necessidade da especialização para você conseguir ter ali uma expertise realmente voltada para o atendimento específico de idosos, envolvendo não apenas o tratamento daquelas condições bucais que são mais comuns nessa faixa etária, como também a adaptação dos profissionais para lidar com a particularidade do envelhecimento. Então, precisar dessa especialização é um pouco complicado. Qual que é a maior complicação? A gente, dentro da nossa graduação, a gente tem noções de odontopediatria, temos noções de endo, noções de pério. E quantas graduações tem uma disciplina odontogeriatria? Não tem. Então, para você saber disso, a maioria não tem, né? Se você teve na sua faculdade, você se sinta muito privilegiado, porque a maioria não tem. Olha que eu tenho contato com muito dentista. Nossos alunos, né? São mais de 3 mil alunos e a grande maioria não tem contato nenhum com a odontogeriatria na graduação. Então, precisa dessa especialização. Só que qual que é a questão? Com o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o crescimento dessa população idosa, tem uma demanda crescente por profissionais capacitados em odontogeriatria que são capazes de oferecer aqueles cuidados especializados nessa população. E quando você vai lá no site do CFO, faça experiência, vá lá no site do CFO e olhe a comparação entre a especialidade de odontogeriatria e as outras. Quantos profissionais nós temos inscritos no CRO como especialistas em odontogeriatria e nas outras especializações? É pouquíssimo profissional. E a gente está tendo um aumento dessa expectativa de vida e o crescimento dessa população idosa. Então, vai precisar ter pessoas capacitadas para atender essa população. E aí, a gente chega, né? Não tem contato dentro da graduação. Então, se a gente precisar, tem que realmente ter um curso de especialização. Então, esse é um desafio aí grande. Fora isso, gente, a formação em odontogeriatria não se limita apenas aos aspectos clínicos. Então, também inclui a integração da população idosa com outras áreas da saúde, como a geriatria, a nutrição, a fisioterapia. Então, você vai trabalhar ali com uma abordagem multidisciplinar. E isso para o dentista é difícil, é um desafio, porque a gente meio que não está acostumado, né? Quando ele está inserido na saúde da família, na saúde pública, se acostuma. Mas quem é aquele dentista clinicão mesmo, que só lida com o paciente, um ASB, uma secretária, sabe? No máximo uma TSB também, é muito difícil lidar com outras áreas. A gente tem essa dificuldade, a gente sabe, né, disso. Mas é extremamente necessário quando a gente está falando de saúde da família e da odontogeriatria em si. Com relação à saúde da família e os cuidados com o idoso nessa parcela aí do SUS, que é relacionada à saúde da família, a gente tem, né, que esse crescimento populacional já vem em dados quando a gente fala da saúde da família. Segundo o Ministério da Saúde, a população idosa brasileira aumentou
de 10,8% em 2014 para 26,7% como uma projeção lá para 2060. Então, em 2060, 26,7% da nossa população vai ser idosa. Entendeu esse crescimento que eu falei que vai ter uma demanda grande aí por profissionais capacitados? Pois é. Porque também a gente precisa lembrar que vai precisar ter cuidados específicos na saúde para essa população. Por conta da falta de conhecimento entre os profissionais da saúde sobre essas necessidades específicas, limita o tratamento adequado para essa faixa etária. Então, tem essa limitação desse tratamento. A gente também tem alguns principais problemas de saúde bucal, que isso é basicamente o que o povo sabe. E olha lá, que é basicamente o que está na cabecinha. O resto não se sabe mais nada. Mas também é o que mais é cobrado no concurso. Então, é o que eu mais vou trazer aqui para vocês. Quais que são os principais problemas da saúde bucal nos idosos? Perdas dentárias, cárie, doença periodontal, xerostomia, lesões de tecidos moles. A gente vai aprofundar mais, tá? E também temos aquela dificuldade na capacidade funcional, né? Que a gente sabe que piora bastante ali a escovação, a higienização em si. E fora isso, gente, o envelhecimento da população precisa de uma reestruturação do serviço de saúde. E aí a saúde da família precisa promover um cuidado longitudinal e interdisciplinar para enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis também e os fatores de risco comum. Então é uma equipe toda trabalhando não só com relação à saúde bucal, é tudo, entendeu? E precisa ali fazer intervenções educativas contínuas, tanto para capacitar os profissionais de saúde bucal na adaptação desses contextos, como também para educar o paciente. Tem também, gente, a chance de você ter algumas estratégias de equipe para melhorar essa situação, promovendo algumas atividades como educação em saúde, que a gente vê bastante nas aulas. Para você promover palestras, né? Promover ali realmente atividade de educação ali para aquele paciente. Ensinar a escovar, fazer manejo de prótese dentária, tudo isso a gente pode utilizar para exacerbar aí um pouco o cuidado, evidenciar o cuidado com o idoso na saúde da família. Quando a gente fala das alterações que mais estão presentes na cavidade oral, a gente tem basicamente essas aqui, que está no slide. Eu vou falar com vocês. Essas alterações é o que mais vai ser cobrado nos concursos públicos para você. Claro que, diante de tudo que eu falei, você sabe que a odontogeriatria não é só isso. Mas essa aula aqui não é uma especialização. Essa aula aqui é para você fazer uma prova de concurso, certo? E para você fazer uma prova de concurso, você precisa saber basicamente disso aqui e das considerações do que eu falei e das considerações geriátricas em prótese. Não sou de ficar dando aula ali extremamente não objetiva, porque afinal você está estudando para fazer uma prótese ou para fazer uma prova de concurso e você já tem 1 milhão de coisas para estudar, né? Então aqui a gente foca realmente no que cai. E o que mais cai, quais são as alterações da cavidade oral no idoso? Nós temos alterações fisiológicas, quais que são? Quando a gente tem um envelhecimento, a gente tem algumas mudanças significativas ali naquela cavidade oral. Então, tem uma redução do fluxo salivar, uma atrofia das glândulas salivares, a perda de elasticidade e vigor ali dos tecidos mucosos, o que pode também predispor a condições como a própria xerostomia e ter uma mucosa oral mais vulnerável a traumas. Tem algumas também, algumas provas que cobram com mais ênfase outras coisas, como a retração da polpa dentária, que é resultante ali da formação de dentina secundária ou a calcificação pulpar. E aí relaciona muito a parte da odontogeriatria com a parte da proteção do complexo dentino pulpar e de uma exposição pulpar ou não. A gente sabe que quando o paciente é mais idoso, tem uma dificuldade em você alcançar mais a polpa ali. Então, você consegue ter uma segurança maior quando você vai fazer um preparo cavitário. Diferente de uma polpa jovem, que ela está maior, e aí você tem uma chance de exposição maior do que numa polpa de um paciente idoso, ok? Tem algumas doenças bucais que estão mais prevalentes. Quais que são? Cárie radicular, que está ali muito causada pela retração gengival inerente dessa idade. Doença periodontal, como por exemplo, perda de inserção e reabsorção óssea, e a perda dental são muito ali comuns, certo? E lembra que essas condições elas não afetam só a saúde bucal, né? Afeta a nutrição, afeta a fala, afeta a qualidade de vida no geral. Por isso a gente precisa focar muito. Outra coisa,
Idoso tem dificuldade física, em geral, né? A maioria tem dificuldade física, sensorial, cognitiva, e isso vai limitar a capacidade dele de realizar uma higiene oral adequada. Então, isso vai causar o quê? Um acúmulo de placa bacteriana, aumenta o risco de cárie, aumenta o risco de doença periodontal. Então, você precisa ali se ligar nisso, porque não é só simplesmente, escova os dentes, às vezes não consegue, às vezes não sabe como fazer. Então, você precisa estar atento a tudo isso. E a promoção de saúde bucal, gente, precisa existir desde idades mais jovens. Porque aí você consegue ir melhorando e mitigando ali alguns dos problemas associados ao envelhecimento, destacando para ele a importância de hábitos saudáveis, destacando para ele a importância de visitar regularmente o dentista. Então você consegue começar a intervir precocemente para não chegar e já estar numa situação muito pior, beleza? Os concursos também cobram algumas considerações geriátricas em prótese. Claro que a parte que eles vão, que os concursos vão trazer, não é tanto com relação ao procedimento da prótese em si, e sim a toda a teoria que envolve o atendimento protético com relação ao paciente odontogeriátrico, ok? E na nossa população, atualmente, a gente tem um alto índice ainda de edentulismo, total ou parcial. E isso faz com que a necessidade de tratamento protético seja bem evidenciada, né? Mas tá diminuindo. Tá diminuindo com o tempo, mas ainda tem altos índices. Então, precisa prestar atenção. São vários fatores que podem afetar o tipo de tratamento protético que você vai oferecer para aquele paciente com idade avançada. Quais que são? Se aquele paciente tem doença sistêmica de diversas origens, magnitudes, qual que é a atitude psicológica daquele paciente, se ele é receptivo ao tratamento ou não, a qual tratamento ele é mais receptivo, se ele faz uso de medicamento, se os medicamentos que ele utiliza reduz ou aumenta fluxo salivar, reduz, né, geralmente, fluxo salivar, se ele tem alguma deficiência motora, que pode ser provocada por várias coisas, né, como AVCs, como artrite, como artrose, mas lembra do que eu falei para vocês, que a maioria tem essa deficiência motora? Então, isso é algo a ser considerado, porque tem próteses que precisam de uma higienização maior. Então, se o paciente tem uma deficiência motora, você vai colocar a prótese que precisa de uma higienização maior, né? Um cuidado maior. É complicado, então precisa ter esse discernimento para você decidir qual vai ser o tipo de tratamento. Tem fatores, a maioria desses fatores podem impedir ou alterar determinadas terapias protéticas. Então, é aí que você vai lançar mão de um tratamento racional. Porque tratamento racional vai permitir que você realize aquela terapia do melhor modo possível para aquele paciente, sem generalizar, beleza? E, o atendimento odontológico para o paciente odontogeriátrico precisa levar em consideração um exame clínico muito minucioso, certo? Lembrando que não é só simplesmente chegar e fazer o exame clínico, né? Você precisa saber qual que é o anseio, qual que é a expectativa daquele paciente, ver qual que é a necessidade que ele tem, a possibilidade que ele tem, levando em consideração todos aqueles fatores que a gente falou antes de decidir alguma coisa, tá? Então, partindo ali para o procedimento clínico em si, você precisa fazer exame clínico minucioso, precisa fazer radiografias, precisa fazer uma correta montagem dos modelos iniciais em articulador, precisa fazer enceramento diagnóstico. Gente, enceramento diagnóstico é muito importante. Tem gente que não faz, vai na doida, mas precisa fazer. Precisa apresentar o plano de tratamento para o paciente. Então, não é só você fazer, cheguei e fiz, ou eu acho que isso aqui vai ser melhor. Tem que realmente trazer para ele o que é que vai ser feito, porque é muito importante para o psicológico do idoso, não só do idoso, né? Vamos combinar de todos, né? Mas do idoso, que é que a gente está tratando aqui, falando aqui, é muito importante, gente, manter a autoestima, saber o que ele quer, porque a gente sabe que quando o paciente fica idoso, ninguém quer saber o que o paciente quer. Simplesmente faz o que é melhor, o que considera melhor para ele, sem perguntar nada. A gente vai ser esse tipo de pessoa? Não. Então, você precisa apresentar o plano de tratamento para ele e verificar com ele todas as vantagens, as desvantagens, conversar, tá? Determinar para ele o tempo de duração do tratamento. Então, a gente sabe que idoso é impaciente, né? Eu sou impaciente agora. Quando eu tiver idosa, eu vou ser insuportável. Então, o tempo de duração daquele tratamento precisa ser dito. Vai durar tanto tempo,
entendeu? Não é assim. Gente, já passei por muita coisa com idoso, viu? Nossa, a gente, na época que a gente atendia, eu e a minha dupla, a gente já virou já pra paciente depois de muito estresse, disse, minha senhora, é uma prótese, não é um pastel. Não sai em 2 minutos. É no mínimo aí 2 meses pra gente produzir a sua prótese. A gente tá numa clínica de graduação e a gente precisou falar, porque era um negócio difícil. Isso precisava ter sido dito antes, entendeu? Então, isso você também precisa ter como consciência, que você precisa determinar pra ele qual que vai ser o tempo de duração. Sempre precisa manter o contato com o médico, principalmente em casos de pacientes com complicações sistêmicas. Você vai precisar saber de tudo, porque às vezes o paciente tem as condições e nem sabe, entendeu? Então, direto acontece isso. Ah, você é hipertenso? Não, não sou hipertenso. Qual remédio você toma? Aí vem um remédio para hipertensão. Acontece frequentemente, então precisa também ter contato com o médico aí em caso de pacientes com complicações sistêmicas. Quando a gente fala de prótese total, gente, na prótese total você tem uma exigência maior ali de adaptação. E aí você consegue utilizar a saliva artificial para melhorar a xerostomia, que vai acontecer independente da idade, né? A gente sabe. E só que assim, com a perda da capacidade motora, e a gente pode ter ali uma associação da prótese total com a dificuldade de adaptação, né? Eu falei que precisa de uma maior adaptação ali de prótese total. Principalmente em prótese inferior. A gente sabe que, gente, prótese inferior é complicado. E aí, para ter uma alternativa boa aí para as próteses totais em pacientes idosos, também a depender do caso, a gente tem as próteses implanto-suportadas que podem ser utilizadas aí e ficam muito bem aplicadas nesses pacientes. Já com relação às próteses parciais, a gente precisa visar bem que vai precisar ter um cuidado com a higienização, assim como a total, tá? Mas não é tanto como a prótese fixa, por exemplo. Precisa de uma higienização, mas é uma higienização que você consegue fazer fora, né? Que você consegue ali deixar no copinho, que você consegue ver, limpar. Quando a gente fala da prótese fixa, que a gente vai chegar daqui a pouco, tem uma necessidade de higienização muito maior, né? E para prótese parcial, principalmente estou falando aqui da removível, precisa ali avaliar a necessidade que essa prótese tem de ter ou não, de precisar ou não de reembasamento e de ajustes. Gente, meu avô, antes de falecer, eu tava começando a minha graduação. Faz muito tempo isso. Eu tava começando a minha graduação e aí ele disse assim, ele tinha a prótese já há 15 anos, 15 ou era 20. Ele disse assim, minha prótese tá feia, filha, mas eu vou esperar você se formar. Aí eu não sabia nada ainda, eu tava entrando, eu tinha acabado de passar no vestibular. Ele queria esperar eu me formar 5 anos, né, esperando, pra poder fazer algum tipo de ajuste na prótese dele, tá? Beleza. Daqui a pouco, quando foi assim, coisa de 2 semanas depois, eu pego meu avô raspando a prótese. Eu disse que era amolando a prótese, numa pedra. Checo, tentando ali fazer ela se adaptar, ao invés de simplesmente ir no dentista e verificar essa necessidade de reembasamento e de ajuste, porque ele estava esperando eu me formar. Ele considerava como se fosse uma traição se ele fosse em outro dentista. Que Deus o tenha. E aí, gente, essas são as considerações sobre as próteses parciais. Quando a gente chega nas próteses fixas, aí a gente tem ainda mais uma necessidade de cuidado com a higienização, certo? Além disso, você precisa avaliar todos os dentes que vão ser suportes. Então, você precisa avaliar se tem alguma restauração extensa, se tem alguma restauração que está ruim, que precisa ser trocada, problema periodontal, se tem cárie radicular, se tem uma proporção coroa-raiz ali alterada, ou seja, não está com um suporte muito bom, né, por conta decorrente ali de problemas oclusais ou periodontais, tá? Então, isso é uma coisa também importante de considerar na hora de escolher ou não a prótese fixa. Precisa também ver com relação à estética, né? Como que vai ficar essa estética aí nesse paciente idoso. Algumas considerações importantes que eu trago para vocês. Gente, você precisa acompanhar esse paciente quando você colocar a prótese dele, porque isso vai assegurar a longevidade desse tratamento, certo? Se você não acompanha esse paciente depois, o que é que vai acontecer? Você vai ter ali um paciente que pode ter danos aos tecidos de suporte, danos à musculatura, danos à ATM, além também de possibilitar que aquele paciente tenha o desenvolvimento de patologias e você não quer isso. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então,
faça o acompanhamento do seu paciente. Seja da forma de realmente vê-lo, né, que é a melhor forma, e complementa também com informes. Faz alguns informes, tanto escritos ali para os acompanhantes, como conversa com o seu paciente e fala, ó, é assim, 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 conversa com os acompanhantes também, informa, conversa. Eles não são incapazes de entender as coisas, eles entendem. Então, pelo amor de Deus, para de tratar idoso como uma pessoa que não entende, que não tem nenhum tipo de autonomia. Trata realmente como humano, porque às vezes falta isso da própria família e a gente sabe. E as próteses totais e parciais removíveis, por apresentar essa facilidade de remover, melhoram aí esse controle da higiene pelo paciente, porque aí ele consegue ver, né? Ver qual é a condição que aquela prótese tá. E eu trago aqui para vocês um extra, gente, uma coisa importante de você se lembrar na população idosa. Na população idosa, a gente tem um alto índice também de atrição, que é uma lesão não cariosa, certo? Que vai ali causar o desgaste das incisais e oclusais dos elementos dentários, que podem ser tanto decorrentes de hábitos parafuncionais no sentido de bruxismo, né? Ou também com relação ao próprio envelhecimento. Então, o próprio envelhecimento causa naturalmente a atrição. Então, lembra disso na hora de você avaliar ali se você vai ou não fazer uma restauração, porque às vezes ele usa uma prótese embaixo, teve um desgaste. Que aqui é o lugar onde fica o nicho, não sei se eu devo desgastar, porque aqui também já está bem desgastado aqui nas incisais, não sei se eu complemento as incisais, porque o paciente tem prótese total e ele tem essa DVO diminuída, tem tudo isso que você precisa avaliar, certo? Quando você vai atender um paciente odontogeriátrico, ok? Então lembra disso da atrição, lembrei de trazer aqui para vocês, isso está em uma outra aula, que é a aula de lesão cervical não cariosa, mas é importante trazer aqui também para que você tenha tudo no lugar só e relembre, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!